o hino 103, 103, 103, salvação em Cristo. Jesus, agora eu bem sei quão grande é teu amor. Salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. Oh Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me das. Jamais descanso conheci por ser um pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino amor. Oh Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me das. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me das. Senhor Deus, reverentemente vamos abrir a Tua Palavra, porque nós temos absoluta certeza de que neste mundo cheio de vozes, cheios, ó Deus, de orientações, somente a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos crer no que o Senhor ensina e não no que os homens ensinam propriamente por eles mesmos, nem tampouco o que o mundo ensina. Por isso, ó Deus, humildemente, nos prostramos diante do Senhor e pedimos sabedoria e iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos, ó Deus, toda a Tua Palavra. Abre os nossos olhos para que contemplemos, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa todos que aqui estão nesta noite, aqueles que estão chegando e aqueles que nos acompanham pela internet, onde quer que estiverem, que a Tua graça, a Tua bênção possa alcançá-los também e que eles possam ser não apenas ouvidores, mas sobretudo praticantes da palavra. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Assentemos. Meus irmãos, aos domingos, nós estamos com um projeto novo pela manhã de ensino, que é uma classe de novos membros. São pessoas que se identificam com a teologia reformada, se identificam com a liturgia presbiteriana, o sistema de governo, e querem participar da nossa igreja. É claro que, como todos sabemos, no céu não haverá placa de igreja. Isso é sabido. Então, não podemos perder muito tempo
na vida curta que nós temos neste mundo, nós temos que aprender para colocar em prática. Então, nós estamos tendo uma classe de novos membros, para quem quer aprender desde o início, os princípios elementares da fé cristã, na perspectiva reformada. E esse ano, excepcionalmente, nós começamos uma segunda classe. Na segunda classe eu estou ministrando um ano a mais, como assim dizer, alguns ensinos a mais. Esse domingo passado nós estávamos discutindo, estudando sobre o cânon da Palavra de Deus. Por que nós aceitamos a Bíblia do jeito que é? Domingo agora nós vamos ver a segunda parte e vamos entrar no conteúdo desse cânon. Por que os livros apócrifos, eles não são aceitos? Não apenas pelas razões externas, mas agora pelas razões internas. Então, nós vamos buscar umas citações dentro dos próprios livros apócrifos, as razões pelas quais nós não aceitamos. Porque aí é a base de tudo. Por isso que eu e você temos que ler a Bíblia, mas saber que a Bíblia, a Palavra de Deus, são as Escrituras, é a Escritura, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Então, eu quero convidar você, se você não está frequentando nenhuma igreja e queira participar conosco, você é nosso convidado. Domingo de manhã, nós temos um culto às 9 horas, depois 10h30, nós temos então essa oportunidade de dividir em classes, para que a gente possa estudar a palavra de Deus com profundidade e seriedade. Reverendo Leandro também estará conosco, todo domingo ele ministra na classe comum que nós temos aqui no templo, e as crianças e os adolescentes e jovens, como sempre temos feito. Tá bem? Então, que Deus abençoe muito você, Deus dirija a sua vida, e sem maiores delongas, nós vamos passar a esse momento de estudo das Escrituras. É uma oportunidade para você ouvir a exposição de Gálatas. Reverendo Leandro, com você. Vou convidar o reverendo Rui para que venha aqui à frente. O reverendo Rui está chegando do Chile. Venha, Rui. Eu vou levar o Rui lá para a minha sala. Nós vamos ter uma conversa, não em espanhol, mas em português mesmo. Muito bem, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu já peço desculpas aqui pela minha situação, tanto quanto afônica. Eu estou com uma alergia muito forte, acho que é um resfriado mesmo. E eu até estava com medo que eu não ia conseguir dar essa aula hoje, mas Deus foi gracioso. Então, talvez só não possa ser tão longa igual as outras que nós damos aqui. Então, hoje a gente não pode ir até meia-noite. Tá? Nós vamos estudar hoje Gálatas 2, versos 11 a 20. Vou ajudar o irmão a colocar o slide, é o slide 37. Gálatas 2, de 11 a 20. E assim nós vamos completar o estudo do capítulo 2, né? Passa rápido, daqui a pouquinho a gente acaba a carta. Eu dei um título para essa sessão de estudos, dos versículos 11 a 20, como sendo a recaída de Pedro e a reafirmação da graça. A recaída de Pedro, ou Cefas, que é o nome aramaico dele, né? Está transliterado para o grego, Kefas. Então, o momento que Paulo precisou explicar aos seus leitores aquela situação, que foi constrangedora, certamente, para todo mundo, quando Paulo precisou repreender Pedro publicamente. Então,
mesmo aqui 2000 anos depois, né, a gente consegue ter uma ideia do quanto aquilo deve ter sido, de fato, difícil, complicado, né? É um apóstolo mais novo, que nem fez parte do grupo original, né? Criticando publicamente o líder dos apóstolos, o principal dos apóstolos, que sempre foi Pedro. Mas é importante entender a situação, o contexto, o porquê disso. Então tudo vai fazer mais sentido, a hora que a gente entender de fato o que está por trás. Eu creio que você, que está aqui fazendo o curso desde o começo, já sabe o motivo real, mas agora hoje a gente vai, você aprendeu isso meio que tacitamente até aqui, mas provavelmente agora você vai relembrar algumas coisas que nós estudamos desde o começo, e então as coisas vão fazer mais sentido ainda assim, eu espero. Como sempre, nós vamos fazer tradução do texto, né? Nosso objetivo aqui nesse estudo da carta é mexer com o texto grego, com a língua original. É uma oportunidade que os irmãos têm, né, de poder trabalhar com o texto bíblico inspirado, aquele que foi escrito na língua, né? Então, eu sei que às vezes é um pouquinho difícil aí acompanhar, porque a própria grafia é diferente, as letras são diferentes, o som não é o mesmo muitas vezes, mas aos poucos a gente vai tentando aprender, e quem sabe no final do curso você se interessa por estudar mais grego e faz um curso de grego, e aí aprende a ler a Bíblia em grego, o Novo Testamento, né, em grego, sem precisar usar em português. Muito bem, então, qual é o contexto aqui? Lembro mais uma vez, houve aquela disputa, aquele trabalho difamador que um grupo de cristãos, mas fortemente influenciados pelo judaísmo, cristãos judeus, que eles difamaram Paulo nas igrejas onde Paulo havia começado o trabalho, né? Paulo foi lá, plantou as igrejas da Galácia, as igrejas lá de Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia. Depois de ter saído de Antioquia da Síria, ele começa o ministério em Antioquia da Síria, e vai indo para o norte, e vai entrando nas cidades gentílicas, onde tem comunidades judaicas. Primeiro ele prega sempre nas sinagogas, mas havendo a rejeição dos judeus à mensagem de Paulo, não total, alguns judeus se convertem, mas a maioria não. Não é que não tem judeu, tem, mas é uma minoria. E aí, quando Paulo vai para a praça pública pregar, aí vem a avalanche de gentios, de estrangeiros, se convertendo à mensagem. Isso vai gerando um descontentamento na comunidade judaica, porque eles há muito tempo tentam fazer prosélitos. Não é que os judeus não queriam discípulos dos gentios, dos estrangeiros, sempre quiseram. Eles sempre viram com bons olhos ver os estrangeiros se convertendo ao judaísmo, mas desde que obedecessem aquelas exigências. Ou seja, não podia vir de qualquer maneira. Tinha que vir, mas precisava se circuncidar em primeiro lugar. Precisava começar a guardar as datas do calendário judaico, especialmente o sábado, lógico. E precisavam seguir a dieta judaica, a restrição a certos tipos de alimentos e bebidas. E isso era condição sine qua non, ou seja, se alguém não se submetesse a isso, não podia ser um judeu prosélito. E de repente Paulo começa a pregar o evangelho para gentios e não exige essas coisas dos gentios, dos estrangeiros. Então eles vêm para a igreja e continuam incircuncisos e não respeitam as datas festivas do calendário judaico e não respeitam a dieta alimentar judaica. Então, aqueles cristãos mais judaizantes, eles começaram a ver isso com maus olhos. E foram agir, foram a campo. Uma coisa é ficar lá longe falando tal, né? Mas na época também não tinha Facebook para poder falar mal dos outros, então vamos até o lugar, até a cidade.
Eles então foram até as cidades onde Paulo passou e foram falar com os gentios que Paulo havia evangelizado, dizendo assim: é o seguinte, nós somos gente mais autorizada que Paulo, porque, não sei se vocês sabem, mas Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo nunca esteve, aliás, os apóstolos em Jerusalém não sabem quem é Paulo. Não era bem verdade, né? Mas eles falavam mais ou menos isso. Aliás, Paulo nunca foi a Jerusalém, até onde você sabe. Então, ele é um pregador de segunda mão. Foi muito bom que ele veio aqui, desbravou o caminho, começou a obra, foi muito bom, graças a isso vocês estão aqui, creem em Jesus Cristo, mas agora nós temos que completar a mensagem, completar a pregação. Está faltando algo aqui para vocês, se vocês realmente querem ser corretos diante de Deus. O que falta é 3 coisas, que eles chamavam de obras da lei. Não a lei como um todo, pelo que fica bastante evidente, não só aqui da carta aos Gálatas, mas do estudo do período, quando a gente lê certas obras judaicas também daquela época, a questão deles não era dizer assim: você tem que guardar toda a lei. Porque se eles dissessem, você tem que guardar toda a lei, então, automaticamente, não é mais pela graça. Mas esses pregadores, eles diziam que era pela graça. Não, a salvação é pela graça. Ninguém está negando isso, eles diziam. Mas algumas coisas da lei precisam ainda ser guardadas. Algumas coisas têm que ser obedecidas à risca, porque se não forem, vocês não podem ser salvos. E então, essas 3 coisas eles elegiam, né, como as grandes evidências, que eles chamavam de obras da lei, como se fosse algumas obras da lei, não toda a lei, mas uma parte. O termo, daqui a pouquinho eu vou mencioná-lo aqui, inclusive mostrar, né, o termo na língua original, ele é bem dúbio nesse sentido, porque ele dá uma ideia de continuidade, mas a gente chega daqui a pouco lá. Mas o ponto é, então por causa disso, a situação foi terrível, se tornou terrível no meio da igreja, e eles tiveram que convocar um concílio lá na cidade de Jerusalém, para poder resolver a situação. Todos os apóstolos se reuniram, todos os apóstolos vivos se reuniram. Nessa altura Tiago já tinha sido morto, se eu não me perdi aqui na cronologia, mas é isso mesmo. Os presbíteros, os anciãos mais experientes também, e eles começaram a discutir o assunto. Qual é o assunto? Esse. O que é que os gentios devem observar quando eles se tornam cristãos agora? Precisam guardar o sábado? Precisam se circuncidar? Aliás, primeiro circuncidar. Precisam se circuncidar? Precisam guardar o sábado? Podem comer carne de porco? Assim, só para usar um dos 3 pontos, né, de cada uma dessas situações tinha mais coisa. Não era só o sábado, eram as luas novas, era as 3 festas anuais, né? Então era o calendário como um todo, mas claro que o sábado é o destaque principal. Não era só carne de porco, tem uma série de alimentos que não podia comer, mas a mais famosa de todas é a carne de porco. Por isso que eu faço essa caricatura aqui, né, com esses 3 aspectos. Eles têm que cumprir essas coisas ou não? Essa era a discussão. Então, vamos ouvir os 2 lados. E primeiro, então, aqueles pregadores judaizantes, né, cristãos judeus, defenderam o ponto de vista de que precisava sim fazer isso. Então, passaram a palavra para Paulo e Barnabé. Agora é a vez de vocês, falem para o povo aí o que vocês acham. Aí Paulo e Barnabé começaram a contar toda a história, como eles, né, começaram o ministério, tudo desde o começo. E o que eles fizeram? Eles não circuncidavam gentios e nem os obrigavam a guardar as obras da lei. E o resultado final do concílio foi amplamente favorável a Paulo e Barnabé. Primeiro porque o apóstolo Pedro tomou a posição de Paulo, se levantou no meio do concílio e disse: Paulo está certo, porque lembrem, isso, na verdade, isso começou comigo, ele fala, isso começou comigo. Esse negócio de pregar para fora de Israel, começou comigo, não com Paulo. Eu estava lá em Jope,
tirando uma cesta, né, depois do almoço, e então eu tive a visão lá dos animais impuros sendo descidos, e o Senhor dizendo para mim, mata e come. E eu falei, quê? Eu nunca fiz isso, eu nunca comi alimento impuro nenhum. Aí o Senhor disse, não chame impuro o que eu santifiquei. Mas o ponto ali era que daqui a pouquinho viria uma comitiva para levar Pedro para pregar para gentios, para Cornélio e sua casa, estrangeiros, né? Romanos provavelmente. Pedro foi, pregou, eles se converteram, eles foram batizados com o Espírito Santo, tudo ali ao mesmo tempo, como deve ser, como tem que ser, né? A pregação, a conversão, o batismo com o Espírito, tudo junto. E consequentemente foram incorporados à igreja. Então Pedro falou, então, como é que eu não vou batizar com água se já foram com o Espírito? Os batiza, se tornam membros da igreja. Então Pedro diz, na verdade tudo começou comigo e na verdade eu não circuncidei aqueles caras lá, apesar de que aqueles provavelmente já fossem. Esse é um outro detalhe, porque no caso de Cornélio, ele já era um judeu prosélito, um gentil prosélito, que se converteu ao judaísmo. Então possivelmente, provavelmente, ele era, não sei se toda a casa era, mas ele devia ser já circuncidado, o Cornélio, provavelmente. Mas o ponto é que Pedro usa essa história para dizer, e é por isso que eu estou concordando com Paulo. Aí levanta Tiago, todo mundo pensa, ele vai contra-atacar, ele vai combater, porque ele é o mais judaizante dos apóstolos. O Tiago, irmão de Jesus. E aí, surpreendentemente, o Tiago diz, Pedro está certo, Paulo está certo, e os judaizantes estão errados. Por quê? Porque é isso mesmo, né? E cita a profecia de Amós, dizendo que Deus prometeu restaurar o tabernáculo caído de Davi, aplica aquela situação, dizendo que era a inclusão dos gentios à fé, ao cumprimento de uma profecia, que muitos imaginam que só poderia se cumprir na reconstrução do templo de Jerusalém. Aliás, tem muita gente até hoje achando que essa profecia é para uma futura reconstrução do templo de Israel. Esqueceu de ler Atos 15, onde já está dito que isso já aconteceu, já se cumpriu. E não uma reconstrução física do templo, mas uma reconstrução espiritual do templo. Onde, então, o templo, que é a igreja, se torna a bênção para todos os gentios. Isso é outro assunto. Enfim, graças a Deus, né, Paulo devia pensar, ufa, alívio, acabou, né? Todo o trabalho feito não está perdido, agora vamos em frente, vamos continuar o ministério. Que nada. Chegam notícias da Galácia, não adiantou nada, Paulo, não adiantou nada. Você mandou a carta para eles, o concílio mandou a carta para eles, quer saber? Eles não se convenceram, eles ainda acreditam no que os judaizantes disseram. E os judaizantes também não aceitaram e continuaram pregando por trás, né, anunciando o que já faziam antes. E aí Paulo diz, então vou ter que escrever uma carta aos meus filhos espirituais, aos meus discípulos da Galácia, colocando os pingos nos is. E aí está essa carta. O grande objetivo dela é isso. Ele escreve essa carta com muita dureza em alguns momentos, e não terminou ainda não, até aqui a gente já viu um monte de expressão dura, firme, direta, e ainda tem algumas por vir piores, mas ao mesmo tempo, a gente percebe que ele não está fora, ele não está desequilibrado, não, ele está lúcido, altamente convencido da mensagem que tem que ser pregada, proclamada, é isso que ele está fazendo. Até que ele contou a história toda, ele falou, não é que eu nunca fui para Jerusalém, eu já fui, sim, 2 vezes. Agora, é verdade que meu apostolado não nasceu em Jerusalém, não, nasceu em Damasco, na estrada de Damasco, foi ali que nasceu. E não é verdade que eu nunca vi a Cristo, ele eu encontrei pessoalmente, aliás, 3 anos eu tive de encontros com ele, essa é a ideia que Paulo quer transparecer. Lá na Arábia, quando eu saí de Damasco e fugi, me escondi lá na Arábia, lá no Sinai, lá na região do deserto de Israel,
E lá o Senhor me revelou o Evangelho, diretamente, pessoalmente. O Cristo ressuscitado apareceu lá para mim e me ensinou estas coisas. O que eu estou pregando para vocês não é uma dedução minha, ele está falando, não é uma coisa que eu comecei a pensar, olha, acho que deve ser assim o assado. Não, foi o Senhor que disse. É a revelação direta de Deus. Do mesmo modo que ele ensinou os apóstolos direta e pessoalmente, ele me ensinou direta e pessoalmente. E foi isso que convenceu Pedro e os outros apóstolos. Eles aceitaram isso, eles creram nisso, eles nunca aceitariam se eles não tivessem certeza, de fato, que Cristo tinha aparecido para Paulo, pessoalmente. Como apareceu para Tiago também. Tiago é mencionado na própria carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, como tendo recebido uma visita pessoal de Jesus. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, um também dos apóstolos tardios aí nessa história. Mas agora chegou o momento de Paulo explicar uma situação que certamente era usada pelos judaizantes contra Paulo após o concílio de Jerusalém. E que provavelmente os da Galácia, das igrejas da Galácia, também sabiam disso, lógico que eles sabiam. E provavelmente era uma das coisas que eles se apegavam. Estava dizendo assim, mas Pedro teve uma recaída nessa história. É verdade que lá em Jerusalém ele defendeu Paulo, concordou com Paulo, tudo certinho, mas depois não foi bem assim. Teve uma situação lá em Antioquia, que todo mundo ficou sabendo, e Pedro parece que voltou atrás. Então o assunto não está fechado. Esse era o argumento, o assunto não está fechado. Espera aí, não é bem assim não. Então Paulo vai explicar para eles o que de fato aconteceu. E vai contar com todas as palavras. E aí estamos no texto que nós temos aqui. Paulo diz, quando, aí não é quanto, tá? Está digitado errado. Quando, porém, veio Cefas para Antioquia, aí ele tem essa expressão forte aí, né? Depois de Antioqueian, lá no grego, ele diz, Katá prosopon auto antesten. Contra, katá é contra, prosopon é face, auto é dele, antesten é resistir. Antítese, você já viu essa expressão? Antítese, se origina dessa palavra aqui, antesten. Contra a face dele eu barrei, eu resisti, eu me impus, eu me voltei contra, ou resisti. Né? E a explicação, pois condenável ele se tornara, ou havia se tornado. Condenável, a expressão muito forte, condenável. Digno dessa condenação, não condenado ao inferno, não é esse o ponto. Está dizendo que Pedro perdeu a salvação, coisa da natureza, não é isso não. O que ele fez foi condenável. A atitude dele foi uma atitude condenável. Então, eu tive que resisti-lo na cara. E aí ele vai explicar o que aconteceu. Pois antes, porém, da chegada de alguns de Jacobos, ou Jacobos, né, que é Tiago, é o termo, mais uma vez também, aí, hebraico grecicizado, né, tornado em grego, Jacobo. Então, pois antes, porém, da chegada de alguns de Tiago, com os gentios ele comia. Veja a importância aqui dessa segunda parte que a gente mencionou outras vezes, né? As três coisas lá. Quais as três coisas que eles exigiam? Circuncisão, datas e comida, dieta, a dieta judaica. Então, o ponto aqui, o que Paulo está dizendo, é que até um certo momento, veja isso, já é depois do concílio de Jerusalém, já aconteceu toda a decisão, Pedro veio lá em Antioquia,
para fazer a festa de confraternização, né? Agora está tudo certo. E aí serviram carne de porco, e aí serviram chouriço, galinha cabidela, e todas aquelas comidas de sangue, né? Serviram linguicinha, sei lá o que eles serviram, não faço a mínima ideia, estou usando aqui coisas que seriam proibidas, né, para os judeus na época, não eram alimentos judaicos, serviram comidas dos gentios, impróprias, e Pedro estava, essa é a ideia, estava enchendo a pança, junto com os gentios, ele estava sentado com eles, comendo com eles. Então o termo aqui enfatiza a comunhão com, porque isso é quase que uma redundância para as culturas antigas, especialmente para a cultura judaica. Quando você come com alguém, é importante. Não é uma coisa assim só, sabe, como a gente hoje, vamos fazer um lanchinho na esquina, vai lá, tal, beleza, um come, tal, vai para cada lado, não está nem aí, conversa sobre qualquer bobagem, né? Porque para nós não é importante a hora da refeição, essa que é a verdade, ela é pouquíssimo, já foi mais no passado, mas nos dias atuais, com fast food, comida por quilo, não sei o que lá, não é mais importante, é só uma questão de satisfazer uma necessidade básica, é para isso que a gente sente, e também tem um aspecto prazeroso da comida, é verdade, mas não tem o aspecto, ou quase não tem, né, o aspecto de convivência. Exceto nos almoços de domingo, que daí reúne toda a família, traz lá, no final quase sempre acaba em briga, aquela coisa toda. Os almoços de família das pessoas por aí. Mas para o judeu, sentar e comer significa ter comunhão. Então, o ponto aqui é que Pedro estava entrosado com os gentios, comendo a comida deles, e a coisa estava indo de vento em polpa, estava muito bom. Mas aí chegaram, Paulo fala, alguns da parte de Tiago, ele não diz quem são, não dá nomes, mas foi um grupo chegou lá, alguns cristãos judeus, provavelmente, dá a impressão aqui, né, que não era aquele grupo original, parece ser um outro grupo. Provavelmente um outro grupo, porque parece que aquele grupo original ficou muito desmoralizado no Concílio de Jerusalém, e eles então foram formar as igrejas à parte, saíram e continuaram, sei lá. Eles não são mais mencionados. Aqui parece um outro grupo, porque assim, no final do Concílio de Jerusalém, vocês se lembram, eles colocaram algumas recomendações para a igreja. Não comer carne de animais sufocados, relações sexuais ilícitas, que provavelmente essas relações sexuais ilícitas não sejam relações sexuais ligadas a parentesco de sangue, porque assim, outro tipo de relação está mais do que proibido em qualquer lugar, então não precisaria que o concílio se pronunciasse a respeito do 7º mandamento, entende? Então, provavelmente, eles não estão falando do 7º mandamento quando eles falam não se envolver em relações sexuais ilícitas, mas estão provavelmente falando de uma coisa mais específica, relacionada a casamento entre pessoas do mesmo sangue, da mesma família, que eram proibidas para os judeus também. Essa é a interpretação de muitos estudiosos nesse sentido. Provavelmente porque um grupo de Tiago pressionou para que isso fosse aprovado, essa é a ideia. E esse grupo agora parece que chega em Antioquia e vê Pedro naquela festança, e aí eles não gostaram daquilo. Provavelmente esse grupo começou a falar com Pedro e a dizer, mas não foi isso que o Concílio de Jerusalém decidiu, né? Uma coisa são eles, né? Mas outra coisa é nós participarmos disso. Nós, judeus. Veja que Paulo vai repetir a frase no meio, nós judeus. Parece que ele está citando Pedro, nesse caso. O ponto é que, quando esses caras chegaram lá em Antioquia, eles acabaram com a festa. E olha que situação, como isso se contagiou, para você ver o desespero de Paulo aqui. Ele diz, então, antes, porém, da chegada de alguns de Jacobos,
Com os gentios ele comia conjuntamente, né? Da ideia aqui, a expressão está ali no versículo 12, a antepenúltima palavra da linha número 12 é synestian. Sin é com comunhão, comer junto. Então é uma palavra conjunta, não é só comer, é comer junto. Quando, porém, eles chegaram, outra vez ele usa o elthon aqui, eles vieram, esse eles é aquele grupo que ele não nomina, não dá os nomes, só está falando assim genericamente, eles. Quando eles chegaram, afastou-se e se separou. Usa dois termos aí, né? Eupistelen, cair, aphorizen, quer dizer, primeiro ele foi saindo. Peraí, acho que não posso ficar com esse grupinho aqui não, né? Tem gente aí me olhando cara feia, então acho que eu vou me afastar um pouquinho daqui e daqui a pouco, foi-se embora de vez. Mas aparentemente isso não foi só uma coisa assim de ele sair e se esconder. Aparentemente ele falou assim: meus irmãos, a verdade é que eu não posso comer com vocês. Me desculpe, eu extrapolei, eu não posso comer com vocês, tá? Me desculpe, e vou saindo, tá? Vocês podem comer, mas eu não. É mais ou menos a ideia que ele se pronunciou de alguma maneira sobre o que ele estava fazendo. Ele afastou-se a si mesmo, o texto até é redundante, temendo aqueles da circuncisão, aqueles que chegaram da circuncisão, temendo eles, o que eles iam falar dele, o que eles iam relatar para Tiago, não sei, enfim, eles causaram uma pressão ali muito grande na festa no meio dos gentios. Mas se você acha que isso foi ruim, Paulo ainda tem mais coisa para falar. Ele diz, não, e a coisa ficou pior ainda. Ele diz, e se uniram na hipocrisia com ele. Veja que aí no verso 13 ele usa uma palavra composta, mais uma vez, tem o sin na frente aí, e a palavra hipócrita depois, que é quase parecido com o que nós temos em português, né? Iupécritesan. Então, a palavra fica sinepécritesan, quer dizer, eles então se uniram. Veja que antes ele usa esse sin aí para comida. Eles estavam comendo juntos. Pedro estava em comunhão com um grupo, comendo. Ele se afastou, tal, e aí causou uma outra comunhão, uma comunhão de hipócritas. Então se uniram na hipocrisia com ele. O restante dos judeus que estavam ali, então separou tudo. Foi gentil correndo para um lado, judeu correndo para o outro. Se separaram. E aí o que parece que mais doeu para Paulo, e até mesmo Barnabé se deixou levar por eles na hipocrisia. Barnabé fez o quê? Correu também. Se uniu a Pedro, aos judaizantes. Tudo. Justo Barnabé, Paulo deve ter pensado. Foi ele que foi me buscar lá em Tarso. Foi ele que me trouxe para Antioquia. Eu só estou aqui porque ele foi lá, me buscou, tudo. Esse cara que me apoiou até agora. Foi comigo na primeira viagem, participou de tudo. Foi para Jerusalém, defendeu comigo o que nós falamos, foi lá na frente, discursou, ajudou a aprovar o documento, né? Ajudou a aprovar a decisão, e agora até ele me abandona. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele ficou sozinho contra todos. Até Barnabé, o melhor amigo, o fiel escudeiro, largou o escudo e deixou Paulo sozinho na batalha. Então isso é o que Paulo mostra aqui, que foi doloroso para ele. Se uniram na hipocrisia. Por que hipocrisia? A Almeida traduz como dissimulação.
é uma boa tradução também, dissimulação, mas a palavra é hipócrita mesmo. O que está dizendo é, isso é hipocrisia o que eles fizeram. Eles começaram a mostrar uma coisa que eles não são. Eles começaram a tentar fazer uma coisa que não é verdade, é falso. Então ele diz, mas, no verso 14, mas quando eu vi que não agiam ortodoxamente, ele usa essa expressão aí, ortopodousin, né? Eu traduzo como ortodoxamente, no sentido a palavra é pé correto, caminho correto, pisando corretamente, podo no final, ortopodo, né? Ortopedia, em português usa para tratamento mais completo, né? De coluna, inclusive, mas é do pé, na verdade, né? Então, andando corretamente. Quando eu vi que eles não estavam andando corretamente, então não estavam sendo ortodoxos, ele diz, ortodoxos prosten aleteiam, para com a verdade, perante a verdade. Essa palavra pros aqui é usada para mostrar essa ideia de diante de, perante, com, é bem forte a expressão. É o termo que João usa para dizer que Jesus estava com Deus no começo de tudo. Então, eles não estavam usando, eles não estavam se portando corretamente em relação à verdade do Evangelho. Eu disse para Cefas, diante de todos, o grupinho judeu para cá, o grupinho cristão para lá, bate-boca no meio, Paulo falou, então eu chamei o Cefas diante de todos e fiz uma pergunta para ele. A pergunta foi, se sendo você judeu, como gentio e não como judeu vive, como aos gentios quer forçar a se judaizar? Ele está dizendo, Pedro, você guarda toda a lei? Pedro, você está guardando todos aqueles regulamentos lá do Antigo Testamento? Começou a fazer tudo isso agora? Agora, há pouco estava comendo com os gentios aí, e você não estava achando errado. Você guarda tudo isso? Ou você está vivendo muito mais como um gentio hoje do que como um judeu de antes? Então, que hipocrisia é essa? Que hipocrisia é essa? Que vida de aparência é essa? E o pior, né? Agora você quer obrigar os gentios a se judaizarem. Ele usa no final, a última frase aí, né? Posta etnia, os gentios. Então, como aos gentios, aí ele usa essa expressão anagkases, ou seja, quer forçar, obrigar, na marra. E aí uma palavra só, judaizem, né? De judaizar, judaizem. Então, você quer forçar os gentios a se judaizar. Então, qual é a grande característica da hipocrisia? É que você quer obrigar os outros a ser o que você não é. Você tenta passar uma mensagem, você quer que os outros façam o que você não faz. Esse é o grande problema, né, da hipocrisia. Então, a pergunta foi realmente muito dura, muito direta. Mas aí entra a parte teológica da história, o que mostra que aquilo não era uma briga pessoal. Paulo não estava bravo com Pedro, não era questão pessoal. Aí entra toda a parte teológica. Isso deu motivo para uma das melhores, talvez a melhor de todas as formulações teológicas sobre a salvação pela graça em toda a Escritura. E aparentemente foi o que Paulo falou ali mesmo, de supetão, né, para Pedro, assim que ele falou, se você sendo judeu, você vive como gentio, agora você quer obrigar os gentios a viverem como judeus. E aí ele fala, nós judeus fisicamente, aqui é bem difícil traduzir, porque a gente não sabe se ele está sendo irônico, se ele está só citando Pedro,
ou se ele está usando isso de forma, nem uma coisa nem outra, ou seja, se ele está falando isso de forma séria. Eu não tenho condição de mostrar os prós e os contras das três opções, eu assumo a terceira ideia. Eu entendo que ele está falando de forma séria, ele não está nem sendo irônico, nem só citando Pedro, mas explicando o que de fato eles são. Porque ele acabou de dizer para Pedro: Pedro, você é um judeu, mas vive como gentil, não é? Então esse é um fato, ele não está ridicularizando, ele não está, é fato, é verdade. E agora ele fala: nós judeus, fisicamente, nós judeus de raça. Ele usa a expressão physei iudaioi, então judeus fisicamente, mas não tem como traduzir dessa maneira, né? Judeus fisicamente. Então a ideia mesmo é nós judeus por natureza, por raça, por nascimento, nós judeus legítimos, de pai e mãe. E não de entre os gentios pecadores. E aqui é onde parece forte, porque aí parece que ele está minimizando os gentios. Parece que ele está meio que descartando os gentios e exaltando os judeus, mas não é esse o ponto, não é isso. O que está dizendo é o seguinte: mesmo nós, judeus puro sangue, como você, como eu, nós dois somos judeus puro sangue, ele está falando, mesmo nós, que não somos pecadores entre os gentios, né? Nós seria muito fácil, né, se a gente fosse de lá falar essas coisas, mas não. Nós, judeus de verdade, mas sabendo então que não é justificado o homem pelas obras da lei, senão através da fé em, né, o termo é de, mas faz sentido pensar também em, daqui a pouco eu explico esses detalhes, senão através da fé em Jesus Cristo, também nós em Cristo Jesus cremos, para que justificados fôssemos pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois, pelas obras da lei não será justificada toda a carne. Então, o ponto que está falando assim onde está a hipocrisia? Onde está a hipocrisia da história, Pedro? Onde é que está? Por que eu chamei vocês de hipócritas agora há pouco? Por quê? Porque você, porque Tiago, porque Barnabé, porque eu, porque todos os outros aqui, nós não vivemos como judeus. Nenhum de nós. Porque, na verdade, nós todos já entendemos isso. Que ninguém será justificado por guardar a lei. Nós já entendemos isso. Que o único jeito de ser salvo é pela fé em Cristo. É por isso que nós cremos em Cristo. Então, a pergunta subentendida é: por que você está fazendo esse papelão? Isso é claro para você também, não é só para mim, não. Isso já ficou claro para você também, você já assumiu isso. Esqueceu do que falou no concílio? Mas por que é que, já tendo essa certeza, por que agora você está recuando? Alguns detalhes aqui, né? Então, ele diz, e aí, onde fica a maior dificuldade da tradução, é porque o verso 16 é um particípio no grego, esse eidotes. Se ele fosse um indicativo normal, aí não tinha nenhuma dúvida, né? Nós, os judeus de natureza, e não os gentios pecadores, sabemos que não somos justificados pelas obras da lei. Mas ele não fala sabemos, ele fala sabendo. Usa um particípio, aliás, um particípio passado. É muito difícil para nós pensar em particípio passado em português. É o chamado particípio auristo no grego. Auristo não tem esse tempo verbal em português chamado auristo. É o mais confuso e complexo dos tempos verbais da língua grega, né? Aliás, hoje em dia até os estudiosos já questionam até se a gente poderia chamar isso de tempo verbal, tempo é passado, presente, futuro, né? Então, se a gente poderia chamar de tempo, ou se nós deveríamos pensar mais apenas na qualidade da ação que o verbo faz. Mas, enfim, isso é um assunto avançado em grego, né? Não é tão importante para os irmãos aqui. Mas, normalmente, o auristo é tido como passado.
Alguns dizem uma ação feita uma única vez no passado. Ela não é uma definição totalmente, né, completa, mas grosso modo é isso. E aqui ele usa um particípio lá no passado. Então, é difícil traduzir, muito difícil. Mas o que ele quer dizer é que, eu acho, essa é a minha opinião, minha interpretação, o que ele quer dizer é que era uma coisa que eles já tinham, eles já sabiam isso, que eles não tinham descoberto agora, não era assunto de discussão, já estava estabelecido, entre eles todos, entre ele, Paulo, entre Pedro, entre Barnabé, entre Tiago e todos os demais, já era um consenso entre eles já sabiam isso de antes, que a justificação não é pelas obras da lei, que ela é pela fé em Cristo. Por isso nós somos crentes em Cristo, Paulo fala. Então por que essa hipocrisia aí? Basicamente essa. Então o argumento fica muito forte com essa explicação aqui, porque ela é lógica. Ela é extremamente lógica e ela mostra a incoerência da atitude que Pedro acabou tomando nesse momento. Então, aí no meio, em negrito, estão duas expressões lindíssimas, né? Extraordinárias. E elas estão numa relação de confronto, que é a expressão ex ergon nomu, das obras da lei, e do outro lado, dia pisteus Iesu, através da fé em Jesus. Todas essas palavras aqui estão no chamado genitivo na língua grega. O genitivo, ele geralmente dá a ideia de posse, propriedade, que pertence a alguma coisa. Então ele fala, nós sabemos, nós, os judeus de verdade, nós sabemos que o homem não é justificado das obras da lei, das obras da lei. Então, esse ex, que é uma preposição, geralmente ela tem o sentido de extrair de tirar alguma coisa de dentro. Como se ele dissesse, dessa fonte não sai. Dessa fonte não sai, não sai coisa boa, não tem como tirar, porque não é dali que vem, ela não tem essa qualidade. Essa árvore não pode dar esse fruto, porque esse fruto não é dela. Não dá para extrair disso. Então nós não temos como extrair justiça das obras da lei. E esse ergon nomu, aí está o termo, que eu falei aqui, que se ele falasse só nomu, veja, nomos é lei. Se fosse só nomos ou nomu, então dá a ideia da lei como um todo. Mas quando ele diz ergon nomu, ex ergon nomu, ele está falando de uma coisa muito específica, aparentemente. E esse ergon poderia ser traduzido algo como assim, fazendo lei, cumprindo requisitos, mais ou menos isso. Pela construção verbal que ele faz. Então, não tem como extrair, não tem como tirar justiça dessas práticas que vocês estão tentando impor aos gentios. Mas tem como tirar justiça através da fé de Jesus. Ele usa tanto o pisteus, fé no genitivo, quanto Jesus também no genitivo. Seria mais fácil ele falar assim, da fé em Jesus, né? Mas não tem o em Jesus aí na história. Então parece que ele quis mesmo fazer uma comparação aqui. Como se ele dissesse, as duas não dá. Ou você segue ex ergon nomu, ou você segue pisteus Iesu. Ou você vive a sua vida pelas obras da lei, ou você vive a sua vida pela fé em Cristo Jesus. E então, ele diz, por isso é que nós, que sabemos isso, que entendemos, nós judeus puro sangue, já sabemos disso, e nós não abrimos mão disso. Sabemos que nós
só podemos ser justificados pela fé em Cristo. Pois pelas obras da lei não será justificada toda a carne. Difícil traduzir isso também, né? Por isso que a Almeida fala, ninguém será justificado. E o sentido é esse. Só que literalmente ele fala, pois das obras da lei não será justificada toda a carne. A ideia é carne nenhuma. Usando uma palavra bem material aqui, para dizer, nenhum homem, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Então, a primeira coisa que Paulo está fazendo aqui é explicar para os Gálatas o episódio. Para que não ficasse para eles alguma impressão de que Pedro tinha voltado atrás. E nós sabemos pelo restante da Bíblia que Pedro não voltou atrás. Porque as epístolas que ele escreveu depois, sua primeira e sua segunda carta, são epístolas que enfatizam a graça de Deus. Não falam de obediência a nenhum tipo dessas obras da lei aí que os judaizantes estavam falando. E nem mostra mágoa de Paulo, nenhuma, nas suas cartas. Ao contrário, elogia Paulo. Pedro elogia Paulo nas suas cartas, falando que, e olha que interessante, defendendo Paulo. Ele disse, assim também sobre isso vos escreveu nosso irmão Paulo, segundo a sabedoria que Deus lhe deu, o qual tem certas coisas difíceis nas suas cartas, ou seja, tem coisas muito complexas lá, que os ímpios distorcem. Era o que os caras estavam fazendo aqui, distorcendo o que Paulo estava falando. Anos depois, Pedro escreve uma carta e confirma. Eles distorcem mesmo. Então, aqui você vê quando pessoas são de fato espirituais, né? Elas não guardam mágoas. Elas se arrependem quando erram. Elas têm coragem de admitir o erro. Porque tolice é insistir no erro por orgulho. Por mera vaidade. Isso é tolice. Homens de Deus, da estatura de Pedro, né? Alguém para dizer, ele não tinha que se rebaixar, ele é o primeiro apóstolo, é o mais importante, ele não tinha que se rebaixar. Pedro não guardou mágoa de Paulo e reconheceu isso tranquilamente nesse caso. Mas veja aí a expressão, que aí o que eu coloco é o que Paulo vai responder, o outro lado da acusação. Que a primeira acusação aqui era, peraí, Pedro não concorda tanto assim com Paulo não, como vocês estão dizendo, né? Aí Paulo explicou o motivo da discussão que houve. Agora ele vai mostrar o outro lado da discussão, e aparentemente tudo isso aconteceu ali mesmo no discurso para Pedro. Acho que ele ainda está falando, ele ainda está registrando o que ele falou lá. E o ponto dele é combater o outro lado da moeda, aquilo que eles estavam dizendo dele. Ele prega um evangelho falso, fácil, sem exigências. É só crer, pronto, acabou. Ele não ajuda, ele não exige que as pessoas assumam compromissos. Aliás, ele até diz que pode pecar à vontade, porque quanto mais peca, mais graça. Essa era a acusação que eles levantavam contra Paulo. Na mesma declaração que ele acabou de dizer aqui, não, nós não somos justificados pelas obras da lei. Nós sabemos disso, nós judeus de verdade. Nós aprendemos isso, por isso que nós cremos em Jesus. A gente sabe que não tem como ser justificado pelas obras da lei. Nenhuma carne vai ser justificada pelas obras da lei. Somente pela fé, através de Jesus Cristo. Mas ao outro lado, se, pois, buscando justificar, e aqui ele não fala se justificar, mas esse é o sentido, é porque se justificar dá uma ideia meio que reflexiva, nós também participamos, e quando ele fala justificar assim, no infinitivo, parece meio que a ideia de que isso é só divino, né? É uma ação, nós buscamos, mas nós não conquistamos, nós buscamos, mas nós não realizamos isso é de Deus. Então, se nós, buscando justificar em Cristo, fomos, eu estou aqui bem literal a tradução, tá? Fomos achados também nele pecadores.
Então Cristo do pecado ministro, e aqui ele faz o que é possível em grego, não é possível isso em português. A gente sempre precisa de verbo em português, né? Toda frase tem que ter um verbo para ser uma frase completa. O grego permite que se façam frases nominativas. Quer dizer isso, você só tem substantivos, adjetivos, você não tem nenhum verbo. E quando não tem verbo, chama atenção também, né? Não é comum, é raro, não tão raro, mas assim, normal, tem verbo em todas as frases gregas também, mas algumas não tem. E aí quando não tem, chama atenção. Chama atenção pelo fato de não ter. Então alguma ênfase está sendo colocada neste caso. E de fato, aqui a ênfase é muito grande. O que ele quer dizer é: justificação pela fé não isenta de obediência. Justificação pela fé não libera o pecador para fazer o que quiser. Eu nunca ensinei isso, eu nunca preguei isso. É o que ele está falando aqui. Porque a questão, ele falou, é lógica, mais uma vez. Ele acabou de jogar a lógica contra Pedro, contra Barnabé, contra os seus judaizantes. Ele falou: vocês não estão sendo lógicos. Não estão sendo lógicos. E se eu ensinasse o que eles estão falando, eu não estaria sendo. Então ele fala: porque se buscando justificar em Cristo, buscando justiça em Cristo, podemos colocar assim, se nós buscando justiça em Cristo, fomos achados também nele, ele coloca esse nele, pecadores, e aqui ele começa a expor uma das doutrinas fundamentais de toda a fé cristã, que é a chamada doutrina da união com Cristo. É na união com Cristo que nós recebemos de Cristo todo. Lembra, Jesus ensinou isso muitas vezes. Ele falou: eu sou a videira, vocês os ramos. Eu sou a oliveira, né? Paulo fala: Cristo é a oliveira, nós somos também os ramos enxertados. Jesus falou no capítulo 15 de João: sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês dependem da ligação direta comigo. Então ele está dizendo: ora, se nós fomos enxertados nele, o que é que flui dele? Vida. O que é que flui dele? Obediência. Mas se o que está saindo da minha vida é desobediência, então ela tem que estar vindo de Cristo. Ela tem que estar vindo de Cristo. Não é? Então Cristo, por acaso, é servo do pecado? Ele usa a expressão aracristos amartias diaconos, de diaconia, de servo, de serviço. Então Cristo é ministro do pecado, é servidor do pecado, ele serve ao pecado? Teria que ser, sim. Se você, que é um cristão, vive no pecado, significa que você está recebendo isso de Cristo. Está ligado a Ele. Ele está mostrando o quanto é ilógico anunciar o que eles falavam dele. Ele prega o evangelho fácil, pode pecar à vontade, que vai ser salvo de qualquer maneira. E é claro que o próprio Paulo, ele não dá tempo para sequer pensar na possibilidade de que essa construção esteja correta, porque ele mesmo já responde me gnoito, que é: não é. Por acaso Cristo é servo do pecado? Não é. Mais do que rápido ele já corrige, fala: não é, Cristo não é, não pode ser, não tem jeito, sem chance, de jeito nenhum. Ele não é. Então ele passa para o segundo ponto aqui. E você, o que você é? Se, pois, o que edifiquei destruo novamente. Também uma expressão difícil de construir, porque o grego permite colocar o pronome na frente, um verbo no meio, e lá no final a palavra que liga o pronome. Então a ordem dos fatores na língua, ela é bem diferente, né, do que em português. É assim também em várias línguas, né? Muitas línguas têm ordens diferentes, a colocação das palavras. O próprio inglês tem ordens diferentes de colocação de palavras em alguns casos, mas no grego é bem mais nítido.
Mas o que ele fala é: se pois o que edifiquei destruo novamente, transgressor a mim mesmo me demonstro. Então, se eu estou vivendo em pecado após ter sido unido a Cristo, ou Cristo é pecador, eu acho que vocês não aceitam isso, não é? De jeito nenhum. Então eu é que sou o transgressor. Então o problema está em mim. O problema está em mim. Então eu é que não sou um crente verdadeiro. Eu é que não posso ser reconhecido como um crente verdadeiro. Por quê? Tudo isso aqui é muito teológico. Aliás, eu acabei de dizer, a declaração teológica mais profunda a respeito da salvação pela graça, que não inclui libertinagem. Verso 19. Porque pois, e aí o grego não precisa do pronome pessoal para falar. Normalmente eles não colocam. Eles não dizem, eu fui, eles dizem, fui. E quando fala fui, só pode ser eu, porque o verbo está declinado na primeira pessoa. Em português funciona bem também isso. Já outra, por exemplo, o inglês tem que ter o pronome pessoal. Se não tiver, está errado. No grego, normalmente não tem. Quando tem, é ênfase. Então, quando ele fala ego gardianomou, nomó, aqui um joguinho de palavras muito interessante também. Porque eu, poderia ser também traduzido, através da lei, para a lei morri. Duas vezes a palavra nomu aparece ali, declinada de duas formas diferentes. Você tem nomu primeiro, no genitivo, e depois nomó, que dá a ideia de para, né? Uma espécie de proposicional. Fica um jogo de palavras muito interessante, né? É um dativo no grego. Então ele diz, eu, pois, através da lei, que é o nomu, da lei, para a lei, que é o nomô. Só mudando aí a forma verbal, só mudando, mas usando a mesma palavra. Morri. Então, através da lei, para a lei, eu morri. Eu, está muito forte aí o eu. A fim de, para Deus viver. Em Cristo, estou crucificado juntamente. Mais uma vez aqui você tem a palavra, o sim, aí que eu já falei várias vezes, começa, né? Usam várias vezes no termo, nas construções aí, comunhão com, junto com, unido a. E aqui ele diz, eu estou unido ao Cristo crucificado. Essa é a minha união verdadeira, essa é a minha comunhão verdadeira, com o Cristo crucificado. Eu estou crucificado com Ele. Então, por isso que eu morri. Eu morri através da lei, porque a minha morte em Cristo foi exigida pela lei, cumpre a lei, para a lei, satisfaz a lei totalmente. De maneira que não há mais motivo para voltar às ergon nomu, às obras da lei. Eu estou crucificado com Cristo. Aqui a outra belíssima construção, grega inclusive. Difícil de colocar em palavras isso em português. Ele diz, agora sem o verbo, vivo. O ponto não é colocar tanta força na sua ação, né? Vivo, então, não mais eu, lá no final. Vivo, então, não mais eu. Esse eu aí morreu. Vive, então, em mim, Cristo. Você vê a ordem das palavras, como uma está substituindo a outra? Vivo, vive. Aí, então, não mais eu, em mim, Cristo. Houve uma total substituição.
ponto é dizer: eu fui substituído inteiramente por Cristo, na cruz e agora também. É Ele quem vive em mim. O que vivo então, agora na carne, quer dizer, porque a pergunta é: mas peraí, eu estou te vendo, né, Paulo? Como assim? Como assim, vivo não mais eu? Cristo agora em mim vive? Ou em mim Cristo agora vive? Como assim? Eu estou te vendo, né, Paulo? Eu falo: essa vida aí? Não. Essa vida aí, o que vivo então agora na carne, essa vida aí que você está vendo, é na fé. Na fé eu vivo no Filho de Deus. Parece que a ênfase aqui não está na fé apenas, mas no viver também. Mais uma vez, na fé eu vivo no Filho de Deus. Claro que é a fé em Cristo, né? Mas não é só em como alguém que está lá longe e que nós dizemos: eu acredito nele. Aquele cara lá em cima lá, eu acredito nele. Quando fala nele, é unido a ele. Unido a ele, com união com ele. Eu vivo nele. A minha vida é nele. E isso é viver pela fé. Quer saber o que é viver pela fé? Não é viver acreditando em coisas meramente. Viver pela fé é viver em Cristo. É viver a vida nele. Porque eu fui substituído. Sabe o que é? Deu defeito. Mandou para a fábrica. Não teve conserto. Foi substituído. Mas o exemplar que veio é muito melhor do que o original. Foi substituído pelo Filho de Deus. Ele me substituiu na cruz e Ele me substitui agora também. É por isso que eu não posso viver pecando. É por isso que eu não posso ser o que eu era antes. Porque isso é uma total contradição. Eu não posso ser o que eu era antes. O que vivo então agora na carne, na fé, eu vivo no Filho de Deus. Desse Filho de Deus, ele fala: do que me teve amado. Também terrível traduzir isso, porque, mais uma vez, é um aoristo particípio. Passado com uma ideia de continuidade. Por isso que eu coloquei a tradução aqui: do que me teve amado, mas ele me amou continuamente lá no passado e os efeitos continuam também, obviamente, no presente. E se doado a si mesmo por mim. E aí vem a última frase: não anulo a graça de Deus, não torno ela inútil. Se pôs através da lei justiça, outra frase sem verbo, outra nominativa, né? Frase nominativa. Se pôs através da lei justiça, então Cristo em vão morreu. E aí é o golpe de misericórdia em qualquer possibilidade, né, de pensar que justiça possa ser extraída das obras da lei. Significaria dizer que a morte de Cristo foi à toa, foi em vão. Finalizando aqui, meus irmãos, então, para resumir, né, os aspectos teológicos principais, vou apenas ler para vocês fixarem, por isso a gente já falou. A posição de Paulo e Barnabé prevaleceu no concílio de Atos 15. Os apóstolos estreitaram a comunhão. Paulo foi reconhecido formalmente como aquele que vai para os gentios. Os demais apóstolos vão para os judeus. Gentios não precisam circuncidar e nem guardar aquelas outras coisas. Paulo só deve se lembrar dos pobres. Foi a única recomendação que ele recebeu. Cuidar dos pobres. Falou: beleza, deixa comigo. A decisão foi ótima para Paulo, mas na prática as coisas não se saíram tão bem assim. Já sabemos que os gálatas estavam demorando a aceitar a decisão. E ainda achavam que precisavam se circuncidar e guardar as outras exigências cerimoniais. Ou seja, a decisão do concílio não os convenceu. Os derrotados no concílio, os judaizantes lá, não haviam se dado por satisfeitos. E continuaram, provavelmente lá por fora, né, pregando as mesmas coisas que eles pregavam antes. Acusando Paulo de pregar um evangelho falso, que justificava pecadores sem a necessidade de mudar de vida. Um grande revés aconteceu, aparentemente para Paulo,
nessa história, depois que parecia que tinha ganhado tudo, né? No concílio, mas aparentemente foi muito ruim quando o episódio com Pedro aconteceu. Paulo percebeu que todo o seu esforço, até mesmo a reunião do concílio, tudo aquilo poderia se perder. Pois os judaizantes sempre teriam aquele fato para mencionar: Pedro voltou atrás. Pedro voltou atrás. Então ele percebeu a gravidade e foi por isso que ele teve que tomar essa atitude de enfrentar Pedro e desafiá-lo, né, e corrigi-lo duramente, mas também teologicamente, diante dos demais irmãos. Paulo resiste Pedro teologicamente, não pessoalmente. Não foi uma briga pessoal. Não há ódio aqui, não há discórdia. São irmãos. Mas ele resiste Pedro teologicamente. Suas palavras são apenas profundamente bíblicas e espirituais. Elas não são carregadas de rancor ou qualquer coisa, mas são profundamente bíblicas e espirituais. Aparentemente ele disse tudo aquilo para Pedro e os demais ouvintes em Antioquia, na frente de todo mundo. Foi uma das formulações teológicas mais maravilhosas e completas da história sobre o real significado da salvação pela graça mediante a fé. Basicamente, Paulo disse o seguinte: não podemos ser hipócritas ou exigir dos outros mais do que exigimos de nós mesmos. Somos salvos pela graça através da fé, não através de obediência a alguns aspectos da lei de Deus. Por outro lado, isso não nos torna criaturas que podem destruir o que construíram. Não podemos viver entregues ao pecado, pois estamos em Cristo Jesus, Ele vive em nós, Ele não é servo do pecado. Nós estamos crucificados com Ele, vivemos agora pela fé, e isso nos faz ser pessoas diferentes, nos faz ser crentes. Cristo não morreu em vão. Não há salvação pela obediência à lei, mas há salvação pela morte valiosa de Cristo. Esse é o resumo teológico de toda essa passagem. Espero que tenha ajudado os irmãos a entenderem um pouco mais esse texto. Quiserem fazer alguma pergunta ainda, temos 5 minutos. Barnabé também se deixou nessa situação, e naquela primeira viagem, João Marcos voltou, estava com a filha, né? Mas só que na segunda viagem, houve uma questão com Barnabé, um grego não ficou mágoa nenhuma, a gente não sabe se Barnabé ficou magoado com a situação também. Então, eu acho que não, porque a discussão com Barnabé se deu por causa de Marcos, do João Marcos. Foi uma questão, porque eu acho que o Barnabé via mais futuro em Marcos do que Paulo em princípio via. Parece que ali era Paulo que estava errado mesmo, ou talvez naquele momento, né? Porque mais tarde, se você lembrar, mais tarde Paulo parece voltar atrás nesse. Quando ele já está velho, é verdade, né? No final da carreira, ele pede para que Marcos venha. Me é útil. Pode vir. Então, parece que ele corrigiu um erro histórico. Parece. Isso, não tem explicação, mas... Depois não se fala mais em Barnabé. Eu acho que a minha opinião é que ele foi para um lugar bem calmo e escreveu a carta aos Hebreus. Mas aí é minha interpretação. Acho que não tem ninguém melhor na igreja primitiva para ter escrito a carta aos Hebreus do que Barnabé, já que provavelmente não tenha sido Paulo. Se não foi mesmo Paulo, a outra pessoa mais apropriada, preparada para escrever essa carta seria Barnabé. Mas enfim, não temos certeza também disso. Mais alguma pergunta? Alguém vai fazer um curso de grego? Tem vários cursos online aí, sabe? Dá para fazer, vale a pena. No próprio instituto nosso, o Instituto Reformado de São Paulo, já tem um curso de grego. Um mês só, você consegue pegar, pelo menos você ia conseguir fazer o que eu fiz aqui, ler o texto. Aí você vai atrás de dicionários e consegue encontrar as traduções e consegue se virar. Dá para se virar com um curso, se alguém quiser. Tá bom? Vamos orar? Pastor Billy, o senhor pode orar que a minha voz acabou. Encerra, não canta não. Vamos ficar em pé então, vamos encerrar. Graças te rendemos, ó Deus, pela tua palavra, que é luz e direção. E pedimos, ó Deus, que o Senhor, pela tua grande misericórdia,
aplique as verdades aqui faladas e ensinadas e que isso possa ser transformado em mudança de vida e também, ó Deus, em boas obras. Aí sim, como resultado da nossa união contigo. Fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito nos guarde, dirige e ilumine, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite.